Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui vendo mais um capítulo do Evangelho na sequência do estudo sistematizado. É o capítulo 13º, que se organiza em 20 parágrafos, com textos, como habitualmente do Novo Testamento, comentários de Kardec e a participação de vários espíritos, alguns conhecidos, alguns no anonimato. Vicente de Paulo, aquele célebre padre francês, reconhecido pelas suas virtudes, que conquistou o respeito da nobreza à sua época e pôde assim ser considerado um exemplo vivo da caridade. São Luís, que é um dos espíritos que participam assim ativamente da codificação, que reinou de 1226 a 1270. Ele participou da 7ª e da 8ª cruzadas. Foi filho de Luís VIII e de Branca de Castela. A história o reconheceu como um rei piedoso e justo, e ele morreu de peste em Cartago. E nós temos outros: Cárita, irmã Rosália, Adolfo, bispo de Argel, dois espíritos que se identificam apenas como João e Miguel, e outros no anonimato. O tema do capítulo de hoje é como ser caridoso, já que a caridade foi colocada como Jesus na expressão do amor a Deus e amor ao próximo, como todo o resumo das leis e dos profetas. Quando a alma começa a desenvolver os seus sentimentos, porque de início o princípio inteligente é apenas regido pelos instintos. Depois da humanização começam a conviver ainda os atos instintivos, mas já a partir daí os atos inteligentes, e também inicia-se o desenvolvimento moral. À medida que a alma vai sublimando os sentimentos, transformando-os em um sentimento nobre, a que nós damos o nome de amor, a exteriorização desse sentimento interior, a maneira como ele se projeta para além do indivíduo, recebe o nome de caridade. E a caridade, ela se apresenta em dois aspectos: a caridade moral e a caridade material. A caridade material pode até existir sem que o indivíduo consiga ainda realizar a caridade moral. Mas quando nós já conseguimos viver a caridade na expressão dos sentimentos, é porque aquela primeira manifestação, a caridade no seu aspecto material, já foi desenvolvida. Jesus, portanto, coloca na caridade, no amor ao próximo, o resumo de toda a lei e do trabalho dos profetas. E nós estamos hoje aqui, dia 13 de março, de 1997, portanto, praticamente 2000 anos após Jesus. Agora o nosso objetivo hoje é descobrir como é ser caridoso, porque é muito fácil falar, olha, nós temos que ser caridosos, mas tem sempre uma maneira mais simples, uma maneira assim, progressiva de nós desenvolvermos esse sentimento. É claro que o espírito inicia, todas as conquistas do espírito, elas são treinadas, elas são desenvolvidas, em primeiro lugar, nas coisas de ordem material. Os capítulos do Evangelho, eles são assim apresentados de uma maneira muito didática. Existe aquela proposta, depois vem o desenvolvimento e a proposta inicial é o fechamento do próprio capítulo, da própria ideia. E nós poderíamos chamar este capítulo aqui o do Manual do Aprendiz da Caridade. Tem o Manual do Escoteiro, o Manual do Sei, aqui é o Manual do Aprendiz da Caridade. Qual é, veja, a primeira situação, ou seja, o que nós temos que considerar em primeiro lugar se estamos nos propondo a viver a caridade, pela importância que nós já vimos ter o desenvolvimento desse sentimento. A sugestão aqui do nosso capítulo é fazer o bem sem ostentação. Sempre eu gosto de perguntar assim, todo mundo deu uma olhadinha no capítulo do Evangelho durante a semana? Para quem estiver seguindo, nós vamos agora
nós vamos dar uma paradinha ali no texto número 1. E até eu acho importante as pessoas trazerem o Evangelho, se familiarizarem com o livro. O nosso livro é aquele que, à medida que nós vamos, todos os nossos objetos acabam assim se tornando envolvidos pelos nossos fluidos. Existe até uma ciência baseada nisso, que é a psicometria. Portanto, se nós estamos nos propondo a um estudo, é evidente que a gente deve ter uma certa familiaridade com o livro. E o nosso livro é aquele que, quando você olha, ele já abre na página que você está procurando. Quando alguém te empresta um livro, não é a mesma coisa. Então, portanto, que à medida que nós vamos nos familiarizando com o livro dos Espíritos, o Evangelho, é importante que haja aquele contato, assim, aquele contato material com o objeto de estudo, que é o livro. Porque se o livro fica caindo na nossa mão, você não consegue nem abrir, significa que ele não está sendo muito manuseado. Então é bom o pessoal trazer, na hora faz aquela anotação no rodapé. Tem livros aqui que, se forem vendidos, tem que ser vendidos até mais caro, porque é um livro estudado, não é aquele livro que vem só com o que o autor colocou, é aquele livro cheio de notinhas, esse tem que ser vendido até mais caro. Então esse é o nosso livro de estudo. E hoje o capítulo nos traz assim sugestões muito interessantes da maneira como é que nós vamos ter uma facilidade maior em desenvolver o sentimento que se chama caridade. Primeira coisa, fazer o bem sem ostentação. Ostentar, o dicionário nos diz que é exibir, vangloriar-se. Coisa que espírito imperfeito adora. Nós ainda somos muito sensíveis ao reconhecimento, ao elogio. Aliás, o elogio é uma moeda assim que não deveria circular, porque elogio nunca corresponde à realidade. Então é muito importante que nós nos desabituemos da necessidade de ver reconhecido alguma coisa que se faça em benefício de alguém. E se estamos nos propondo a nos iniciarmos na prática da caridade, vamos fazê-lo da maneira correta. E a sugestão aqui do nosso texto de hoje é o texto número 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É um texto de Mateus. Aqui o exemplo que Jesus, o primeiro exemplo que é colocado nesse capítulo e que ele trabalhou com as pessoas, é um exemplo da caridade material. Em primeiro lugar, quando se fala em caridade material, nós já pensamos na esmola. A esmola ainda é uma instituição que identifica a fase do progresso incompleto que nós vivemos. Enquanto houver necessidade de que algumas pessoas tenham, para que elas possam alcançar o seu necessário, depender da esmola, isso significa que nós ainda não fizemos grandes avanços no que diz respeito ao progresso moral. Mas se vamos ter que oferecer a esmola, que isso seja feito de uma maneira respeitosa, digna, que não ofenda aquele que a receba. A sugestão do capítulo nas instruções dos Espíritos é até que se procure descobrir o infortúnio oculto. Não esperar que os infortúnios cheguem assim à situação de se exporem para que o problema possa ser amenizado. Já que a instituição esmola ainda é necessária, mas que ela seja realizada sem estardalhaço,
como nós gostaríamos de receber este auxílio se fôssemos os necessitados. Aqui o texto coloca até uma palavra assim, engraçada, né? Não comum, trombetear. Porque as trombetas sempre anunciavam a passagem real, algum acontecimento importante. Então, não usarmos desse recurso, não ficarmos alardeando, não ficarmos exibindo. E a sugestão aqui é até muito austera. Nesse capítulo se sente aquela maneira de ser que alguns biógrafos notaram em Kardec. Não assim, existe uma graça, porque Kardec passa uma ideia assim de austeridade, parece que sempre de rosto fechado. Não, ele tinha assim, dizem os seus contemporâneos, os biógrafos, que ele era um bom conversador, um bom contador de histórias, era uma pessoa alegre. E aqui a gente sente um pouquinho assim de uma certa ironia, fina, elegante. Não trombetear, melhor dizendo, o que a mão direita faça, a esquerda não tem que saber, e não é para deixar nem a ponta do dedinho aparecendo, porque nós somos assim, muito espertos. Quando nós queremos até dar a ideia de que estamos sendo bonzinhos, mas de preferência deixa alguém, que ao invés de nós trombetearmos, a gente sabe que essa pessoa vai fazer por nós, então a gente deixa o dedinho para aquele enxergar, ele vai lá, conta para todo mundo, aí as pessoas vão reconhecer aquele bem, aquilo que você fez. Então isso não é, veja, isso não é correto. É fazer o bem sem ostentação, não permitindo que fique nem um pedacinho aparecendo para que haja o reconhecimento humano. Porque Deus não precisa ser informado de nenhum acontecimento no universo. Ele, poderemos dizer assim, nos sente a todos. Deus é o melhor, assim, a melhor palavra que eu consegui encontrar para me explicar a maneira como Deus vive, organiza o universo. Deus sente o universo, nos sente a todos. Por isso nós não precisamos nos preocupar também de quando fazemos alguma coisa bem feita ou conseguimos ser caridosos com alguém, mandar aquele recadinho para Deus: olha, o Senhor viu como eu me comportei bem? Não há necessidade. Kardec, portanto, faz um realce aqui também nesse trecho às pessoas que fazem grandes doações em público, mas que, se procuradas em particular, não colaborariam com o mínimo. Quem trabalha em assistência social, em campanhas, conhece bem assim esse tipo de pessoas. Quando vai haver um reconhecimento público, existe uma facilidade maior de se conseguir a doação. Se for no anonimato, não precisa nem procurar, porque essa colaboração não vai existir. Com relação à vaidade e orgulho, que são características naturais, embora temporárias, é natural, é normal que o espírito, nessa fase que nós estamos vivendo ainda, ele tem assim, na sua personalidade, características muito fortes de orgulho e egoísmo. E isso faz com que, quando nós conseguimos vencer o nosso egoísmo, até o orgulho sendo um estímulo, daí a ostentação do bem que se faça, aquela situação então de vaidade, de ostentação. Mas vaidade e ostentação do quê? Orgulho, vamos considerar, na nossa realidade, é prova apenas de infantilidade do espírito. Se nós começarmos a nos localizar no universo, numa galáxia, aqui num sistema solar de quinta grandeza, num planeta que acolhe no momento 6 bilhões de almas encarnadas, mas o que é tudo isso diante do universo infinito? O que é, por exemplo, um terreninho de 10 por 25? O que é o nosso coeficiente de inteligência diante da sabedoria dos espíritos puros, diante da inteligência suprema de Deus? Por isso, enquanto existir o orgulho e naturalmente a ostentação, ou da qualidade que nós imaginamos ter, ou dos bens que temporariamente administramos, isso identifica infantilidade na vida do espírito. Por maior que seja a nossa doação, por maior que seja aquela caridade que nós estamos fazendo,
vai ser sempre muito inferior ao trabalho que os bons espíritos fazem. E o fazem sempre no anonimato, e o fazem em silêncio, a começar pelo nosso anjo da guarda. Quem é que sabe com segurança? Não estamos falando daquelas contas e cálculos que o pessoal faz e depois tem uma lista de anjos e olha, o seu anjo é esse. Não é disso que está se tratando aqui. É em realidade aquele espírito que é o nosso companheiro espiritual, o nosso guia, que nos aceitou como um encargo, como um trabalho, e que simplesmente vive no anonimato. Nós temos assim meia dúzia de nomes conhecidos, dirigimos as nossas preces a eles, agradecemos a eles. Na maioria dos casos, é o nosso anjo anônimo que está procurando nos auxiliar e de maneira sempre natural, nos deixando livres para aceitar ou não, e em primeiro lugar, sabendo que não será por muito tempo reconhecido. Por isso, enquanto existir em nós aquela necessidade de ostentação, é bom começar a avaliar o que é que nós podemos oferecer. E aqui já veio também, colocado no capítulo, um exemplo de Jesus que realizou um milagre assim, considerado à sua época um milagre, quando ele cura o leproso. Não se conhecendo o mecanismo dos fluidos, não se conhecendo como é que se processa uma cura, não se conhecendo o que é a lei de causa e efeito, Jesus curando um leproso era realmente um acontecimento sobrenatural e milagroso. Se hoje isso fosse feito, também seria considerado um milagre. E Jesus, naquele dia, tendo descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E realmente, para que haja transmissão de fluido, é a vontade que preside a isso. É o que Jesus lhe diz. Jesus estende a mão, toca-o e diz: quero, fica curado. No mesmo instante desaparece a lepra. Em seguida, Jesus recomenda àquele homem: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Jesus, portanto, que havia realizado, vejam, um feito sensacional, curado alguém da lepra. A lepra era a pior coisa que podia acontecer àquela época. O indivíduo, a lepra igualava todas as pessoas, rico, pobre ou nobre, se leproso, iam todos para o mesmo lugar, banidos da família, banidos da sociedade. Portanto, existia um desespero muito grande naquele homem que procura Jesus, o encontra, fica curado. Jesus recomenda que ele não diga nada a ninguém. Aí nós podemos pensar: não foi bem assim. Ele recomendou que ele fosse ao templo se mostrar aos sacerdotes. Jesus recomenda que ele vá ao templo mostrar-se aos sacerdotes, não falar de quem o havia curado. E que ele lá cumprisse o que determinava as leis mosaicas. Por que é que Jesus recomenda isso ao leproso? O templo e os sacerdotes exerciam a função também de um controle assim sanitário. Quando as pessoas eram curadas de uma doença contagiosa, elas tinham que se apresentar, passar por um tipo de exame médico depois de curadas, para se reintegrarem à sociedade. O que Jesus recomenda ao recém-curado é que ele procurasse as autoridades sanitárias representadas ali pelo sacerdote, mostrasse que estava livre da lepra, para que ele pudesse voltar para a sociedade, para a sua família, continuar a vidinha dele. Veja que a recomendação de Jesus é clara, que ele fosse mostrar-se aos sacerdotes, não falar aos sacerdotes ou sair por aí contando para todo mundo que havia recebido aquela graça, que havia recebido a cura. Portanto, fazer o bem sem ostentação é, em primeiro lugar, cultivar o silêncio. Nenhum momento que aquilo possa ser sugerido, que fique o dedinho, como coloca Kardec, porque quem tem que nos avaliar
e reconhecer a nossa melhora é Deus. É aquele que recebe a recompensa dos homens pelo bem que faça, já recebeu tudo o que tinha direito. Portanto, em silêncio, sem ostentar, até quando nós estudamos esse capítulo aqui, nós fazemos sempre uma brincadeira com o pessoal, uma semana de escoteiro. Parece que os escoteiros têm como dever fazer uma boa ação todo dia, não é assim? Alguém que já passou pelo escotismo deve... Então, é dever fazer uma boa ação todo dia. Nós vamos aumentar um pouquinho. O escoteiro de Jesus vai fazer essa boa ação, pelo menos, por dia, sem contar a ninguém. Agora, é claro que na quinta-feira aqui nós vamos chegar todo mundo e contar. É um problema de cada um com Deus. Então, nos habituarmos a fazer alguma coisa, algum tipo de caridade, que nós vamos continuar aqui no estudo, vendo que existem outras formas de caridade, mas sem contar para ninguém e nem pedir que Deus anote na sua agenda. É o exemplo assim do desprendimento mesmo, fazer o bem de uma forma natural, que é o objetivo de todo esse processo. Como os exemplos de caridade, a maioria deles, nós acabamos sempre oferecendo um exemplo material, alguém poderia dizer: pois é, mas eu sou pobre, moro longe e não sou bom. Como é que eu vou poder fazer algum tipo de caridade? Como eu vou poder auxiliar alguém? Ou a afirmação que o amor a Deus e o amor ao próximo são as condições essenciais para que o indivíduo atinja a perfeição. Isso então deve estar à altura de todas as pessoas, porque se alguém for impedido de ser caridoso, ele poderia se justificar: olha, papai do céu, eu não estou conseguindo nada porque eu não tenho recursos, por exemplo, para oferecer donativos a alguém. Jesus, como bom mestre que é, aliás, os professores, à medida que vão se tornando experientes, eles se tornam experientes também em uma coisa: ouvir desculpa de aluno. Dizer, todas as desculpas que um professor que exerce por alguns anos no magistério, qualquer desculpa que você arrumar, ele já ouviu. Então ele vai se tornando não só experiente em transmitir as lições, mas experiente também com um caderninho bem grande de desculpas que já foram dadas, e a maioria delas não condizendo com a realidade. Jesus também sabia que nós iríamos procurar algumas desculpas para não viver aquilo que é proposto pelo cristianismo, que é a lei do amor. E já foi deixando as respostas. Mas será que alguém pode ser tão pobre que não possa dar nada? E aqui vem o exemplo, para quem estiver seguindo. Agora nós vamos lá para o texto número 5, no óbolo da viúva. Estando Jesus defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu muitas pessoas ricas que o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre mulher que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso é que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Essa cena é narrada por Marcos, no capítulo 12, e Lucas, no capítulo 21. Analisando o texto, acredito que boa parte dos brasileiros não sabem o que é gasofilácio. É um termo que não é muito usado, mas ele se refere ao vaso onde se depositava as ofertas. Então, o gasofilácio era o vaso das oferendas. Nós estamos voltando no tempo, praticamente há 2000 anos, embora alguns digam que o ano 2000 já passou. Estamos aqui oficialmente vivendo 1997 anos após Jesus. Personagens dessa cena: Jesus sentado ali no templo, observando as pessoas que entravam, saíam, faziam as suas oferendas. E essa senhora, mulher judia, viúva
e pobre. Há 2000 anos, veja, a situação da mulher ainda hoje, em determinadas culturas, em determinadas sociedades, ainda não se vive a igualdade. A igualdade de direitos, diversidade de funções, mas a igualdade de direitos é um direito de todo o espírito. Mas não é isso que se vive ainda em verdade. Imagine-se naquela cultura há 2000 anos. Parece que essa senhora realmente não tinha lá muita sorte. Porque se ela era viúva, parece que ou o seu marido era filho único, porque existia uma lei que quando a mulher enviuvasse, o irmão era obrigado a casar com ela. Ou o irmão conseguiu fugir da sua responsabilidade, o irmão do marido era obrigado a casar com a viúva. Ou o irmão, o cunhado, conseguiu fugir da responsabilidade, ou ela era viúva de filho único. Porque se ela estava na situação de viúva, é porque a lei não havia sido cumprida, não fica claro por quê. Mulher, viúva, pobre, só situação pior se ela fosse leprosa. Porque afora isso era a pobreza em si. E qual é o exemplo? Então, ali naquele momento, ela era um exemplo de pobreza social. A sua contribuição, 20 centavos, foi mais valiosa naquele momento aos olhos de Jesus, que representavam as leis divinas, do que as outras pessoas que chegaram e fizeram grandes doações. Muitos estavam doando aquilo que sobrava, que não lhes ia fazer falta, mas ela, obediente às leis, respeitando as tradições da sua raça, respeitando a sua religião, chega, vai ao templo, ora e faz a sua oferenda. O que é que ela podia oferecer? As 2 moedinhas. Portanto, a caridade é um sentimento que não vai ser avaliado pela quantidade de doações que se faça. É uma avaliação qualitativa e não quantitativa. Para quem recebe, muitas vezes, a quantidade é importante, mas o sentimento de doação é que é considerado aqui. Isso não significa que uma pessoa que tenha muitos recursos e doe bastante também não seja reconhecida. Mas esse trechinho nos mostra que ninguém pode se dizer absolvido do dever de ser caridoso por falta de recursos. O exemplo da viúva fecha a questão no que diz respeito à caridade material. E com relação à caridade moral, é um problema de consciência. Quanto mais nós vamos progredindo, desenvolvendo os nossos sentimentos, transformando-os em amor, nós poderemos viver cada vez mais e com maior naturalidade a caridade na sua expressão moral. Por isso, fazer o bem sem ostentação, é importante quem está anotando, já vai fazendo assim, deixando as anotações, porque no final nós vamos ter ali uma receita de como tornar-se caridoso de uma maneira simples em 3 lições. Fazer o bem sem ostentação, todos podem, todos podem. Não existe ninguém que possa dizer, eu não tenho condições de oferecer o mínimo. Aí vem a terceira lição. Esse aqui é o manual que nos permite transformar o indivíduo comum em alguém caridoso. Dar sem esperar retribuição. É outro probleminha do espírito imperfeito. Nós ainda somos muito sensíveis ao reconhecimento. Se pudermos usar uma desculpinha, nós vamos procurar uma desculpa. E nos sentimos terrivelmente magoados. Eu conheci uma pessoa que qualquer mágoa que ela tivesse, mas eu chorei 3 dias. Isso é uma coisa que me marcou desde criança. Eu não sei por que 3 dias. Era qualquer aborrecimento que tivesse, mas eu chorei 3 dias. Criança escuta as coisas e guarda. Até hoje eu gostaria de saber por que 3 dias. Então nós somos aqueles que por qualquer coisinha, se alguém não foi grato, se alguém de repente não reconheceu o esforço que nós fizemos, você, a partir de hoje, cansei, não vou mais ser caridoso. O probleminha é
que o espírito imperfeito, mesmo que já esteja se ocupando ou preocupado com a sua mudança, existem os momentos, os repentes, em que lá no fundo, mesmo que não se admita, nós gostamos de reconhecimento, ainda somos sensíveis ao elogio, esperamos que as pessoas reconheçam ou retribuam, pelo menos de alguma maneira, aquele bem que nós fazemos. Tem até a historinha do pratinho de doce, né? Você faz um doce gostoso na sua casa, leva para um amigo, deixa o pratinho. O amigo se sente na obrigação, porque parece que é deselegante você devolver o pratinho vazio, não é assim? Então veja, quem oferece está esperando uma retribuição, ou essa oferenda, esse presente que se faça é no sentido assim, poxa, eu tenho algo muito bom aqui, vou dividir com alguém que eu gosto, independentemente de que aquele pratinho retorne com um mimo, retorne com outro presente. Mas veja que existe alguma coisa tão marcada nesse sentido, que qualquer um de nós que receba um pratinho com alguma coisa dentro, você não devolve o pratinho até que você não consiga colocar, porque é deselegante você devolver o pratinho. Eu devolvo. As pessoas que me dão uma coisa, eu devolvo. A Zelier, você já está rindo. Volta vazio. Jesus já sabia disso e já deu o recado. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Imagine-se fazendo uma festa, programando aquela festa na sua casa, a lista dos convidados. Não vêm os parentes, não vêm os vizinhos, não vêm os amigos. Então, não teria sentido para nós uma festa dessa. Quem é que nós vamos convidar, afinal de contas? Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Mas não seria interessante você fazer uma festa na sua casa e depois sair pela periferia convidando as pessoas desconhecidas de uma certa maneira e a sua casa se enchesse de desconhecidos para se levar ao pé da letra a sugestão de Jesus? É engraçada a interpretação que muitas vezes as pessoas fazem dos textos. Quando Jesus fala direto, nascer de novo, o pessoal acha que ele estava usando um símbolo. Quando Jesus se utiliza de uma forma assim, de um simbolismo, o pessoal entende que é ao pé da letra. Muitas festas, aí vamos analisar a situação sobre um outro aspecto. Muitas festas, muitos jantares, até existe, né, jantar de negócios. Quer dizer, muitas vezes as pessoas organizam festas, recepções, que são apenas uma continuidade dos negócios que começaram a ser realizados no ambiente de trabalho. Ou às vezes, intencionalmente se faz uma festa, convida-se pessoas importantes que amanhã poderão nos oferecer o quê? Nos retribuir, e nós também poderemos até nos lançar aí no meio da sociedade naquilo que se esteja interessado. Então pode existir ao pé da letra uma festa interesseira? Pode. Só que Jesus não era para se entender apenas na expressão dura da palavra. A nossa festa do bem, porque se quando nós fazemos uma festa, nós queremos agradar as pessoas. Nós estamos recebendo aqueles convidados para dividir o quê? A nossa alegria, que vai se manifestar, é claro, no cuidado, nos preparos materiais, sim, mas nós estamos querendo oferecer alguma coisa para alguém. O que Jesus recomenda é que na festa do bem, não nos preocupemos apenas em ser bons ou caridosos para com aqueles que podem nos compreender, nos retribuir, reconhecer. E no mundo nós convivemos com os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, mas em função da ignorância do bem. Estes vão receber sim as suas demonstrações de carinho, vão receber o serviço que se possa prestar, vão receber a sua compreensão,
mas não vão, no momento, conseguir retribuir. Porque se o indivíduo ainda é ignorante do bem, ele não vai compreender a sinceridade das suas intenções. E na maioria das vezes, nós nos sentimos falando ou agindo em meio ao deserto. Você oferece os seus melhores sentimentos, você convida as pessoas para a festa do seu amor e elas, depois que se aproveitam da festa, simplesmente se retiram, sem agradecer e muito menos preocupadas em retribuição. A gratidão é muito importante, é um sentimento nobre que identifica a elevação moral, mas que não deve ser cobrada dos outros. A gratidão é muito importante quando nós a sentimos, e é dever ser grato ao bem que se receba, mas nós não temos o direito de obrigar os outros a demonstrar ou serem gratos por aquilo que nós fazemos. A bem da verdade, a ingratidão deve ser uma prova a que o espírito se submete, para que ele possa avaliar-se com relação às suas disposições de melhora. Porque se depois da ingratidão você continua, significa que você passou na prova. Mas se a ingratidão de alguém destrói o seu estímulo, é porque ele não existiria. Emmanuel dedica no livro Fonte Viva, até nós recomendaríamos, veja, nós não nos utilizamos de muitas citações bibliográficas, porque o objetivo desse trabalho é um conhecimento do Livro dos Espíritos e do Evangelho. De vez em quando, homeopaticamente, nós citamos uma obra. Fonte Viva é um dos livros, pelo menos na minha visão, mais bonitos de Emmanuel. É poesia em forma de prosa, mas inspirado no Evangelho. E ele tem, na lição 124, a lição se chama Não te canses. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. E essa lição é composta em cima de uma frase de Paulo que recomenda a perseverança. Não nos cansarmos do bem, porque vai chegar o dia que aquele que semeia naturalmente colherá, mas não no sentido o reconhecimento das pessoas, colherá em espírito exatamente pela sua melhora. Como é que se torna caridoso em 3 lições? Acho que ficou muito fácil, não ficou? Primeira coisa, quem é que lembra? Não é possível. Começar de novo. Qual é o primeiro? Veja, a primeira regrinha. Fazer o bem sem ostentação, né? É para lembrar. Porque enquanto for feito com ostentação, a gente não nos esquecemos só aqui. Freud explica por que a gente esquece aquilo que no momento ainda não conseguiu ser assimilado. Sem ostentação, a caridade está ao alcance de todos, seja no aspecto material e muito mais no aspecto espiritual, e também de forma que não se espere retribuição. Como é que nós vamos ter uma avaliação de que já estamos começando a desenvolver esse sentimento saudável que se chama caridade? A caridade, ela se inicia através da piedade, que é quando nós conseguimos nos sensibilizar. A piedade é o contrário da indiferença. Então nós conseguimos nos sensibilizar pelas necessidades, em primeiro lugar, físicas das pessoas, e depois passamos a nos sensibilizar pelos sentimentos dos outros. De início, nós vamos oferecer as sobras. É o comecinho. Depois, vamos chegar à situação da viúva do exemplo, dividir o necessário. Aí sim, nós já estaremos aptos a começar a desenvolver a caridade na sua expressão moral. Nós já ouvimos isso aqui muitas vezes na sequência do Evangelho. A caridade é definida no Livro dos Espíritos como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e a culminância, o perdão das ofensas, já que o perdão é a mais alta expressão
humana da caridade. Por que expressão humana? Porque depois, após a pureza de espírito, é quando a caridade se fixa como virtude. Além da caridade, é um indivíduo que não fica aborrecido, que não se sinta agravado. O que existe além do perdão? Não se sentir agravado. Anjos não precisam perdoar. Deus não tem por que perdoar. Nada do que nós fizermos poderá magoar, aborrecer um espírito que já venceu o desenvolvimento dos sentimentos e agora vive a fixação dos sentimentos na virtude. Irmã Rosália dá uma sugestão interessante aqui no nosso texto número 9. Se alguém chegar em nossa casa hoje, ou na vida de relação, e alguém nos disser assim, eu te suporto, qual é a nossa atitude? Então eu vou embora. Se você está só me suportando, eu vou embora. Não faça isso. Pula no pescoço, agarra e fica ali quietinho. Porque quem não suporta, não fica junto, não faz bodas de prata, não termina a jornada. Se alguém está nos suportando, ótimo, significa que já está começando a gostar de nós. Agora eu recomendo que não se diga isso para os outros. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para entender sentimentos dessa maneira. Então não se arrisque a dizer para outro, eu te suporto, porque ele vai poder não entender, ele pode não entender. Nós já estamos entendendo que suportar é o primeiro passo para conviver, para que se chegue ao amor. Quem é que faz bodas de prata? Quem se suporta 25 anos. Quem é que faz bodas de ouro? Quem se suporta durante 50 anos. Quem é que se torna alma afim? Quem se suportou nas imperfeições até que chega um momento que a gente entra no acordo. E a convivência não se torna tão difícil. A irmã Rosália aqui mostra essa forma de caridade. Ela diz, a caridade moral consiste em suportarem-se umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais encarnados. Suportar é o primeiro ingrediente da receitinha do perdão, que é a culminância da caridade. Portanto, enquanto nós nos suportarmos, bons sentimentos estarão sendo desenvolvidos. A caridade, portanto, num sentido mais amplo, ela se inicia na expressão material em primeiro lugar, depois, à medida que nós vamos nos suportando na convivência agradável das jornadas reencarnatórias, que são vividas minuto a minuto, dia a dia, anos e anos na sequência, veja, na sequência dessas experiências, o que é que nós vamos fazer para desenvolver esse sentimento que vai nos tornar mais saudáveis, mais tranquilos, de consciência harmoniosa, a vida vai se tornando melhor. É acolher, alimentar, tratar, ouvir, compreender, não criticar, não exigir, calar, instruir. Sintetizando, até que se possa orar por alguém. É engraçado que quando as situações são muito difíceis e os recursos para que nós imaginamos que possam resolvê-las são insuficientes, alguém recomenda assim, nós vamos orar por você, alguém lhe diz, ore pelo fulano. Aí você pensa assim, só isso? Para que se possa orar por alguém, nós não podemos ter nenhum sentimento inferior, nenhuma mágoa, nenhum aborrecimento com relação àquela pessoa. Isso já foi visto nas lições anteriores. A oração é a mais alta expressão do pensamento. Se nós vamos orar por alguém, mas de repente a mágoa chega, você não consegue. Como é que nós vamos nos libertar disso? Insistindo. Até que chegue o momento em que você consiga orar. A oração, portanto, é a mais alta expressão do pensamento e naturalmente também a expressão mais bonita do sentimento que se pode oferecer a uma pessoa. Quando nós conseguimos realmente orar por alguém, é porque nós estamos vencendo o limite, a barreira do suportar e já estamos gostando um pouquinho dele, ou dela, né? Isso significa
que a caridade já começa a ser desenvolvida no interior. E está ao alcance de todos. O que não nos exime da responsabilidade, veja, a caridade moral não é desculpa para que não se pratique a material. Muito pelo contrário, ela é consequência. Aliás, Jesus também afirmou que a oração é importante, a fé sem obras é morta. Então não é só a oração, mas que tudo isso seja conduzido também através do trabalho. A caridade, portanto, na expressão material, na expressão espiritual, está ao alcance de todos. Vicente de Paulo, nesse texto número 12, ele faz uma afirmação também muito bonita. A caridade é a chave do céu em nossas mãos. E se alguém imagina que, passada a nossa experiência aqui na Terra, nós não precisaremos mais cultivar a caridade, Vicente de Paulo já adianta. É a âncora de salvação em todos os mundos. Parece que é lei em todo o universo. Se é lei em todo o universo, nós já estamos na escola certa. Mudando de escola, a caridade continua sendo a lição mais eficiente. Assim, o homem regenerado, o homem esforçado, ele não vai escolher a quem ele deve auxiliar ou servir. Os necessitados surgirão. A piedade vai fazer com que ele tenha sensibilidade suficiente para sentir nas pessoas que se aproximam, que convivem com ele, sentir as suas necessidades e oferecer, claro, através do seu sentimento e oferecer através das suas atitudes, aquilo que é a necessidade da pessoa. Aos doentes o remédio, aos famintos o alimento, aos nus a vestimenta, ao ocioso o trabalho, ao ignorante a instrução e ao ingrato, porque dessa listinha todas, o que nos pesa mais é o ingrato, a esse a compreensão. A piedade nos faz enxergar a necessidade, a caridade é a realização, enxergamos e vamos realizar. E a maneira, veja, dar sem ostentação significa o cultivo da humildade. E que tudo isso seja feito de maneira a não deixar marcas. A mão esquerda não tem que saber o que a direita faça e nem deixar o da direita deixar o dedinho para fora para outra enxergar e sair dando notícia para o mundo. O que importa é que Deus reconheça o nosso esforço. O que importa é que as pessoas se beneficiem desse esforço. O reconhecimento virá com a própria vida. À medida que nós vamos nos tornando melhores, que vamos desenvolvendo a nossa capacidade de sentir as necessidades alheias e que vamos nos esforçando por realizar, tenhamos a certeza, a vida vai se tornando mais tranquila, mais bonita, mais harmoniosa, porque nós estaremos mais saudáveis interiormente. Na próxima semana, o que vem? Honrai vosso pai e vossa mãe. O evangelho é interessante. Agora nós vamos procurar descobrir onde é que vamos começar o exercício de fazer o bem sem ostentação, não importa a quem e sem esperar retribuição. Aonde? No próximo, mais próximo. É a sugestão da próxima semana. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Preparo assim para quem vai depois receber o passe. É um preparo para o nosso retorno à casa. E ela nos diz o seguinte: não digas a uma irmã que nada tens, ante a dificuldade em que te recriminas. Na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda, olha o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca em que se enfresta. Apesar do deserto que a rodeia, pode ser o princípio da floresta. Pensa na gota medicamentosa, na convulsiva dor de impacto violento. Simples gota, lembrando pétala de orvalho, suprimindo o poder do sofrimento. Fita mansão moderna, alçada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Quando é pobre de força e segurança,
sem a presença humilde da tomada. Se um dia atravessaste a noite espessa, tateando sem rumo dentro dela, conheces quanto aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. Não digas, alma irmã, que te sentes inútil. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus.